Participo de competições de atletismo desde muito jovem. E a corrida tem sido um elemento essencial do meu condicionamento físico. Ao longo dos anos, desenvolvi uma relação de amor e ódio com a corrida. Adoro os benefícios físicos e o estímulo mental proporcionados pelos exercícios regulares, mas detesto as dores musculares, a ardência nos pulmões e o esgotamento. Próximo ao final de muitas das minhas corridas de longa distância, exortei a mim mesmo a continuar, não desistir e perseverar até o fim. No contexto dos exercícios físicos, o verbo perseverar pode sugerir a manutenção de um esforço físico e mental intenso por um período prolongado. Muitos de nós também podemos associar a palavra perseverar à desagradável fadiga causada pelo trabalho rotineiro e por nossas responsabilidades. Contudo, em um contexto espiritual, perseverar é muito mais do que persistir com firmeza para concluir deveres ou desafios difíceis. As Escrituras destacam maneiras instrutivas de usar a palavra perseverar. Por exemplo, o Senhor declarou aos nefitas: "Confiai em mim e perseverai até o fim, e vivereis, porque aquele que perseverar até o fim, darei vida eterna." Por meio do profeta Joseph Smith, o Salvador revelou: "Se guardares meus mandamentos e perseverares até o fim, terás vida eterna, que é o maior de todos os dons de Deus." Oro pela ajuda do Espírito Santo ao considerarmos uma compreensão mais elevada e mais sagrada do que significa perseverar até o fim como discípulos do Senhor Jesus Cristo por toda a vida. O Evangelho restaurado do Salvador nos incentiva a passar por uma transformação espiritual, não apenas a melhorar nosso comportamento. Ao alinharmos melhor nosso caráter, desejos, ações e o que verdadeiramente amamos com a vontade de Deus, o Salvador pode efetuar uma mudança completa e abrangente em nós. Ao nos esforçarmos para nos despojar do homem natural e nos tornarmos santos pela expiação do Salvador, devemos nos achegar a Ele, nascer de novo, ligar-nos ao Pai e ao Filho por meio de convênios e ordenanças sagrados, assumir o compromisso de tomar sobre nós o nome do Salvador, receber a plenitude do Espírito Santo, passar por uma grande mudança de coração e servir ao Senhor de todo o coração, poder, mente e força. Devemos nos tornar novas criaturas em Cristo. Essa vigorosa mudança espiritual só é possível por meio dos méritos, misericórdia e graça do Santo Messias. Como seres mortais, precisamos de maneira absoluta e incessante da ajuda do Pai Celestial e do Salvador para alcançarmos nosso destino eterno. Dons espirituais são bênçãos e habilidades que nos são dadas pelo poder do Espírito Santo. Todas as pessoas que recebem o dom do Espírito Santo, pela devida autoridade do sacerdócio e pela imposição de mãos, são elegíveis para receber dons espirituais destinados a abençoar e beneficiar aqueles que amam o Senhor e procuram guardar seus mandamentos. Os dons espirituais são pré-requisitos essenciais para nos achegarmos ao Salvador, sermos abençoados com seus atributos e, em última instância, tornarmos-nos semelhantes a Ele. O próprio termo dons espirituais ensina uma lição fundamental. Todos esses dons são dados por Deus de acordo com sua vontade e no seu tempo. Não são resultados que conquistamos unicamente por meio de esforço concentrado e disciplina pessoal. Mormon testificou que a caridade é o puro amor de Cristo e de todos o maior dom espiritual. É importante notar que a palavra perseverar e seus sinônimos são usados nas Escrituras para definir e descrever a caridade. Por exemplo, a caridade permanece para sempre. É sofredora, não busca seus interesses, tudo sofre, tudo suporta. E como as irmãs bem sabem, a caridade nunca falha. Mormon também ensinou que para todos os que o possuírem o dom espiritual da caridade, no último dia tudo estará bem. Observem que em diversos contextos
Possuir pode significar também ser caracterizado por. Podemos possuir a caridade, mas em última instância, a caridade deve nos caracterizar. Ao sermos abençoados com esse dom sublime, ocorre uma transformação em nossa natureza e caráter espirituais. Possuir o dom da caridade refere-se, em parte, ao desenvolvimento e ao progresso espirituais, que são os grandes propósitos do Evangelho do Salvador. Para os discípulos do Salvador, a caridade abrange tanto o que fazemos quanto o que podemos nos tornar à medida que desenvolvemos por completo esse dom espiritual. Em sua essência, a caridade certamente inclui atos de compaixão, bondade e generosidade realizados em prol de outras pessoas. Entretanto, em um nível mais elevado e até mais sagrado, a caridade é a própria essência do fim, pelo qual estamos perseverando. Tornarmos-nos novas criaturas em Cristo. Pensem em como essas duas dimensões abrangentes da caridade são descritas na 13ª regra de fé. A primeira metade da declaração enfatiza atos caridosos e bondosos. Cremos em ser honestos, verdadeiros, castos, benevolentes, virtuosos, em fazer o bem a todos os homens. A segunda metade da declaração enfatiza a natureza contínua de nossa transformação espiritual. Cremos em todas as coisas, confiamos em todas as coisas, suportamos muitas coisas e esperamos ter a capacidade de tudo suportar. Se houver qualquer coisa virtuosa, amável, de boa fama ou louvável, nós a procuraremos. A última regra de fé é uma admoestação para que façamos o bem, sejamos bons e perseveremos até o fim ao nos achegarmos ao Salvador, segui-lo e recebermos o dom celestial de amar como Ele ama. A natureza divina e o caráter sublime do Salvador foram as fontes da compaixão perfeita durante seu ministério mortal. O Redentor do mundo voltou-se para o próximo por meio do amor e do serviço, quando enfrentou adversidades espirituais ou dor física, em contraste com o homem natural que existe em cada um de nós, que se volta para si mesmo, movido pelo interesse próprio, pelo egocentrismo e pelo egoísmo, ao vivermos como Ele nos incentiva a viver, e com sua ajuda. Nossa natureza e nosso caráter, com o tempo, tornam-se cada vez mais semelhantes aos dele. Ao seguirmos e amarmos o Salvador e servirmos a Ele, passaremos gradualmente a nos concentrar menos em nossos próprios desejos e interesses e mais em compreender e atender às necessidades das outras pessoas. Deixaremos de nos limitar a praticar atos de bondade. Em vez disso, o nosso estado de ser será transformado e se tornará cada vez mais semelhante ao de Cristo. Por fim, a caridade fará parte da nossa natureza. Portanto, rogai ao Pai com toda a energia de vosso coração, que sejais cheios desse amor, que quando Ele aparecer, sejamos como Ele, porque o veremos como Ele é. A perspectiva de sermos abençoados na mortalidade, mesmo que com uma pequena porção do caráter e dos atributos de Jesus Cristo, pode parecer algo totalmente impossível para nós, mas o Redentor nos mostrou a senda que conduz à vida eterna. O poder de sua doutrina, de seus convênios, de suas ordenanças e de seu exemplo pode nos abençoar em todos os aspectos de nossa vida. O padrão de desenvolvimento espiritual evidente na vida mortal do Salvador também se aplica a cada um de nós. Jesus Cristo estava no princípio com o Pai. Nós também estávamos. Ele veio e habitou na carne, e a princípio não recebeu da plenitude, mas continuou de graça em graça até receber a plenitude. Como filhos de Deus, também podemos receber a sua plenitude no devido tempo, de graça em graça, seguindo o mesmo padrão que o Salvador. Agora vou ler 3 passagens de Escrituras que contêm a expressão perseverar até o fim. E vou acrescentar o trecho "e tiver o puro amor de Cristo" a cada versículo, para que possamos aprender uma lição vital e eterna. Primeiro, o Salvador ensinou aos seus antigos apóstolos: aquele que perseverar até o fim e tiver o puro amor de Cristo será salvo.
2. Nefe testificou, ouvi a voz do Pai dizendo: sim, as palavras do meu amado são verdadeiras e fiéis. Quem perseverar até o fim e tiver o puro amor de Cristo, esse será salvo. 3. Alma declarou: quem encontrar misericórdia, perseverar até o fim e tiver o puro amor de Cristo, será salvo. Perseverar até o fim é algo intrinsecamente ligado ao dom espiritual da caridade. Perseverar até o fim não é a determinação implacável para que cerremos os dentes, suportemos até os limites de nossa força física e capacidade mental e superemos os desafios e as adversidades da vida mortal. É muito mais do que isso. Perseverar até o fim é a alegre busca de uma vida inteira. Prosseguir com fé em Jesus Cristo em um processo gradual de confiar e receber ajuda do nosso Salvador para nos tornarmos mais semelhantes a Ele. À medida que nosso amor por Ele se torna cada vez mais forte e profundo, podemos ser abençoados em receber a perspectiva espiritual, a graça capacitadora do Senhor e uma alegria imensa e indescritível. A expressão das Escrituras, vinde a mim, é o convite introdutório do Salvador para aprendermos e agirmos de acordo com sua doutrina e iniciarmos um processo de renascimento espiritual. A expressão das Escrituras, perseverar até o fim, é um lembrete repetido da vigorosa mudança espiritual em nosso coração, que deve ser contínua por toda a vida. É também sua promessa do que podemos nos tornar se verdadeiramente desenvolvermos o puro amor de Cristo. O Senhor revelou ao profeta Joseph Smith: todos os tronos e domínios, principados e poderes serão revelados e concedidos a todos os que tiverem perseverado valentemente por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Alegremente testifico que cada um de nós, com a graça e misericórdia do Senhor, pode crer em todas as coisas, confiar em todas as coisas e suportar valentemente todas as coisas. Presto testemunho disso no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.